Irmãos, hoje, domingo, dia 5 de julho de 2020, nós estamos, mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor para os irmãos, para todos nós. Nós queremos muito, de novo, estar no templo para fazermos o culto gostoso que a gente sempre faz, mas ainda estamos com muita dificuldade sanitária. As coisas não estão indo como deviam ir. O mundo está se precipitando, o comércio está sendo aberto, a quantidade de casos não tem diminuído. Itaboraí, nesse final de semana, cresceu muito, Tanguá cresceu muito, em São Gonçalo as coisas não vão bem. Então, o nosso desejo de abrir é grande. Afinal de contas, nós estamos indo para 4 meses sem podermos fazer nossos cultos na igreja. O que nós precisamos fazer é continuar orando, pedindo a Deus que dê sabedoria aos nossos cientistas, médicos, dirigentes, para fazer todo o tratamento que tem que ser feito. Principalmente a vacina, que pode nos ajudar muito. Enquanto isso, vamos usar os meios técnicos, eletrônicos que Deus tem nos proporcionado. Eu quero, desde já, lembrar aos irmãos que no próximo domingo nós vamos estar realizando a celebração da ceia, como fizemos no mês passado. Orem, comprem o vinho, a uva, o pão, para nós podermos celebrar a ceia como fizemos no mês que passou. Nossos dízimos, os irmãos que podem acreditar em conta, coloquem, os irmãos que podem levar na igreja, levem, e os irmãos que não têm como fazer assim, telefonem para nós, presbítero Sérgio, e dentro do possível nós estaremos também pegando. Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado, nós temos conseguido dar conta do que precisamos fazer. Nossos recursos têm sustentado, Deus tem sustentado, e nós estamos conseguindo manter o que precisamos manter. Orem não só pela nossa igreja, mas orem também pelas demais igrejas, todas elas do nosso bairro, do nosso município, para que Deus dê sabedoria aos pastores, para que nós venhamos a abrir. Algumas igrejas já estão abrindo. Nós não estamos fazendo nenhuma crítica a nenhuma delas, mas achamos muito temerário, muito arriscado isso que está sendo feito. Porque se nós tivéssemos controle da doença, ainda fazia sentido, mas sem ter, eu acho que o risco para todos é muito grande, mesmo seguindo todas as instruções sanitárias que o governo, que os médicos têm passado para nós. Muito bem. Fica de pé também a nossa semana, a segunda-feira, a Lília, terça, Denise, quinta, nós vamos ter o pastor Idauro, a Elane dirigindo. No sexta-feira temos também o irmão que vai fazer a meditação, e no próximo sábado, 16 horas, continuando a lição sobre a segunda vinda de Cristo, estudando sobre novos céus e nova terra. Deixo com os irmãos o salmo para o dia de hoje, para que nós possamos ler e você possa meditar em casa. Salmo número 100, diz assim a palavra do Senhor, livro dos Salmos, capítulo de número 100, que nós conhecemos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Esse é o Salmo de número 100. O versículo para essa semana também é de um salmo, que é bem conhecido, do Salmo 46, o versículo 1, que eu creio que pode nos ser bastante útil nesse momento que nós estamos passando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, que nos socorre, sempre presente nas nossas horas difíceis. Então, confiemos, depositemos a nossa fé no nosso Deus. E os dois hinos que o pastor sempre sugere, 165 é um deles, Jesus me guia, que prazer. É bom ser guiado pelo Senhor Jesus. Então, Ele nos guia, somos dele, somos seguros com Ele. E o outro hino é o 168. Eu creio, Senhor, na divina promessa. E a ênfase desse hino é: Senhor, eu preciso de Ti, que tem a ver com a mensagem de hoje. Então, eu preciso de Ti, meu Senhor. Muito bem. Fica também a orientação, o pastor está insistindo com os irmãos, façam o culto doméstico. Nós temos feito aqui em nossa casa todos os dias e é num horário que é o melhor para nós, mas eu não sei se é o melhor para os irmãos. Nós fazemos geralmente às 10h30 da noite, porque é quando o Samuel já está disponível, ele tem trabalhado em casa, né? Bom, agora terminou o trabalho, acabou o emprego, está à procura de outro. De qualquer forma, até aqui, 10h, 10h30, quando ele estava liberado. Daniel também, e Rafael, quando não está de plantão, quando não está dormindo por causa do plantão, é o horário que a gente faz, 10h30 da noite. Mas isso é aqui em casa. Você pode fazer o horário que você quiser. O que você não pode deixar é deixar de fazer o culto doméstico. Mas ainda é o cultivo pessoal. Precisamos, meus irmãos, ler a Bíblia todo dia. Nem é ler a Bíblia toda de uma só vez, não. Mas você pode marcar livro por livro, capítulo por capítulo, usar a revista da escola dominical, mesmo que já acabou, repete a leitura, porque cada vez que nós lemos, nós nos alimentamos. Então, culto doméstico, cultivo pessoal, oração pelos enfermos, pelos idosos, pelos cuidadores, oração pela igreja, pela direção da igreja, pastores, oficiais. Nós precisamos da oração dos irmãos para tomarmos decisões certas, corretas. Isso é muito importante para todos nós. Dito isso, vamos ao texto da mensagem? Vamos lá, João capítulo 15, que é também um texto bem conhecido de todos nós, que é o texto que fala da videira. João 15, de 1 a 11. Quero ler com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Isso é Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 11. É o famoso texto da videira. Muito bem. Há 4 palavras aqui, 4 elementos aqui que nós precisamos pensar um pouquinho. Nós temos a videira, que é o Senhor Jesus. Nós temos o agricultor, que é o Pai. O Pai Todo-Poderoso é o agricultor. Nós temos os ramos, que somos nós. E nós temos os frutos. De uma videira, o que se espera? Uva. Videira produz frutos, e é isso que se espera. E é disso que Jesus está falando. Então, vamos meditar um pouquinho em cada um desses. Primeiro, Jesus, a videira. O que significa isso? A fonte da vida. Não há vida fora de Jesus. O mundo morre, perece por falta de Jesus. E mesmo que você me diga que para nós crentes corremos no mundo os mesmos riscos de uma doença, de um acidente, de algo problemático, vejam bem, mesmo assim, não há vida fora de Jesus. Porque os acidentes, as doenças, as tragédias podem alcançar a todos, mas para quem tem Jesus, na realidade, é aí que a vida eterna está começando. Então, nós não aceitamos a Jesus para evitar que o carro bata ou que o câncer não me pegue. Não é isso. Nós aceitamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro e nós aprendemos a amá-lo e Ele é a nossa vida. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira. Não há possibilidade de haver vida sem Jesus. Ele é a nossa vida espiritual, sustenta o nosso espírito. É isso mesmo, nosso estado de espírito. Ele nos dá o seu Espírito, o Espírito Santo, que atua em nós, no nosso, para que nós não tomemos decisões erradas, para que nós tomemos as decisões que Ele quer. Isso é vida espiritual. Ele nos sustenta. Ele sustenta também o nosso físico. O salmista, Salmo 103, diz: Ele que cura todas as nossas enfermidades. Nós pregamos recentemente sobre isso. Como é que Jesus curava? De modos inusitados. Uma das mais interessantes que eu acho é quando em um dos cegos, não fez assim com todos, mas em um dos cegos ele cospe no chão, faz lodo, coloca no olho do cego, manda ele se lavar que ele vai ficar curado. Ó, ele resolveu curar dessa forma. No outro ele colocou saliva e o cego voltou a enxergar. Veja bem, ele sustenta também o nosso físico. Ele sustenta também a nossa vida material. Com ou sem emprego, de alguma forma, Deus vai trazer até nós o nosso sustento. Pode haver provação? Pode. Pode haver momentos de luta e de angústia? Pode.
Pode haver momentos de endividamento? Pode. Por erro nosso ou não? Pode. Tudo isso pode. Mas é certo que o Senhor é sempre presente na nossa vida, porque Ele é a nossa vida. O Senhor Jesus é a videira verdadeira. É dele que vem a seiva dos ramos. Ele que sustenta cada um de nós. Sem a videira, o ramo não tem vida, o ramo não produz, ele vai murchar e vai secar. Sem Jesus, a nossa vida murcha. O mundo vive murcho. Tudo que nós procuramos embelezar demais, muitas vezes, é para suprir os defeitos, as deficiências da pessoa, ou do prédio, ou do carro, ou da coisa. Nós temos que dar um jeito e tal. Por quê? Porque a coisa em si não vai bem, então não tem vida. E nós começamos a usar artifícios, artificialidade. Veja bem, o Senhor Jesus é a videira verdadeira. Ele é a vida, só Ele é a nossa vida, com uma grande vantagem, sempre presente no nosso dia a dia, estejamos onde estivermos, em qualquer situação, em qualquer circunstância, com saúde ou sem saúde, em casa ou internado em algum hospital, o Senhor Jesus presente, me mantendo em paz. Não gostei de ficar 5 dias deitado de barriga para cima ano passado, quando tive o AVC. Mas dando glória a Deus, porque eu podia estar ali, estava sendo tratado. É curioso como que o relógio não anda. Imagina, de terça a sábado, não importa. Jesus Cristo presente. Eu sou a videira verdadeira. O outro que nós precisamos falar é o pai, é o agricultor. O agricultor, ele poda os ramos, ele limpa a videira, corta os galhos secos da videira, para que ela produza mais fruto ainda. É esse o papel do agricultor. Limpar, podar, cortar a madeira seca para evitar que dê inseto, para que vão criando fungos, que dificulta a árvore de respirar. Corta até ainda algumas partes vivas, sabiam? A videira está lá. Galhos secos, ele tira, ele corta. Isso é fácil. Mas alguns galhos com vida. E alguns galhos até com cacho, ele corta. Mas e aí, pastor? Vai perder a uva? Não. Vai fazer com que a energia da videira se concentre nos outros galhos que estão com também outros cachos, para que eles produzam mais cacho ainda, mais uvas ainda, mais fruto ainda. Então é isso mesmo, ele pega e vai lá e corta galhos secos, folhas, alguns galhos vivos, corta, alguns galhos com cachos, ele corta, ele tira, e é um serviço tremendamente técnico, que se o podador não souber fazer, ele bota uma colheita inteira a perder. Só para os irmãos terem uma ideia, em grandes vinhedos, quem é podador leva às vezes até 3 anos passando por treinamento para aprender a cortar. Quando cortar, como cortar, até o ângulo de cortar,
para que a videira produza e produza mais, para que ela tenha mais vitalidade, para que a vitalidade da planta não se dissipe, a qualidade do fruto fique, aumente, porque Deus não quer só quantidade, Deus quer quantidade e qualidade. Deus poda para que algumas coisas que nem são nocivas, mas estão prejudicando, Ele corta. E é isso que Ele faz também na nossa vida. Deus não corta da nossa vida só o nosso pecado, não. Nós nos arrependemos e perdoamos, e Ele nos perdoa. Não, Ele corta da nossa vida até mesmo algumas coisas saudáveis que estão nos impedindo de produzir mais e mais para Ele. É isso. O Senhor faz isso porque Ele quer ser cada vez mais glorificado, quer ser glorificado por nós e Ele nos ama. É isso. O podador, ele é tremendamente importante no vinhedo. Sem o podador trabalhar, a vinha pode se perder, produzir pouco e produzir fruto ruim. Por isso que ele vai lá, ele limpa, ele poda, e é isso que ele faz na vida de cada um de nós. Como é que ele faz isso? Aí você encontra o versículo número 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Esse é o versículo 3. A forma primeira dele nos limpar é pela palavra. Quantas vezes, meu irmão, você chegou na igreja e ouviu que o pregador, seja o pastor, seja o presbítero, seja algum irmão, alguma irmã, pregou num texto que você já conhece, e naquele dia o Senhor te fez ver algo que você não tinha visto ainda. E aquilo ali te causa um alerta. Peraí, o que eu estou fazendo? Estou fazendo errado? Mas eu já li esse texto tantas vezes. Isso é a ação do Espírito. O texto é o mesmo que você leu. Naquele dia o Espírito viu que você precisava entender aquilo e fez você entender. É isso mesmo, entende? Então, a palavra nos edifica, nos sustenta, nos alimenta, nos poda. Às vezes eu e você estamos fazendo alguma coisa, por exemplo, usando o tempo de algum jeito que ele não está sendo bem aproveitado. E o que nós estamos fazendo nesse tempo? Às vezes fazendo alguma coisa que nem é errada, porém também está nos prejudicando de render mais. Uma das coisas que nós mais jogamos fora todo dia é o tempo, usando mal. E Deus nos limpa, nos poda, nos prepara. Há uma outra forma também de Deus nos podar, muitas vezes, é pela disciplina. Ele nos disciplinando para nós chegarmos a ser como Ele quer. Quando Jesus chamou os 12, Ele foi ensinando durante 3 anos, sem livro, sem cartilha, sem caneta, sem papel, que não existia como hoje, sem escola mobiliada, sem nada, sem data show, sem coisa alguma. Ele foi ensinando, falando, até moldá-los para que eles entendessem. E eles entenderam. À exceção de Judas, que o traiu, os outros 11 entenderam. E mesmo que nós digamos que Pedro tirou 0 na prova final, na segunda época, ou como se chama hoje, quando ele foi fazer a verificação suplementar, seja lá que nome se dá hoje, Pedro passou e tirou 10. É isso. O Senhor, Ele nos disciplina para que nós cheguemos a ser como Ele quer. Meus irmãos, nós somos crentes em Jesus não para sermos como nós queremos ser, mas cada dia nós nos santificamos mais para sermos como o Senhor
quer que nós sejamos. Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, eu preciso fazer de tudo para agradá-lo, para chegar a ser o que Ele é. E isso só funciona se for por amor. Se eu fizer porque eu tenho que fazer, pode parar. Não vamos alcançar. Mas eu faço porque eu amo e eu reconheço que Ele me amou primeiro. É isso. Então o agricultor limpa e poda. Bom, e os ramos? Os ramos, eu já disse logo no início, na introdução, são dependentes da videira para tudo. Pense na planta mesmo, na videira. Acho que eu já falei isso uma vez, onde eu nasci tinha lá uma pequena videira. Lá era frio, lá em Passa Três, tinha lá uma videira, uma parreirazinha de uva lá. Mas as de lá de Israel são muito superiores, produzem demais, são boas. Pois bem, o ramo só vai dar o fruto se ele estiver preso na videira. Então, precisamos entender isso. Nós somos dependentes da videira. Na nossa vida espiritual, nós somos dependentes da videira. Na nossa vida diária, nós somos dependentes da videira de Jesus. Isso é importante. Nós insistimos, meus irmãos, a gente não fala, mas faz, o mundo ainda mais. Nós crentes sabemos que não funciona. Às vezes, por fraqueza, insistimos que a nossa inteligência, os nossos recursos, a nossa tecnologia, tudo que nós temos será capaz de nos levar onde nós queremos. Não é. Nós não somos tão capazes assim. Nós estamos agora, meus irmãos, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Não existe um único país no mundo que tenha um cientista que chegue hoje, que amanhã apareça no jornal, descoberta a vacina contra a Covid-19. Nós não temos isso. Será que no meio de 7 bilhões de pessoas, com tanto cientista, com tanto médico, tanto laboratório, tanta tecnologia, será que não tem um que tenha descoberto a vacina? Parece que estamos mais ou menos perto, daqui a um ano, talvez. Fala-se até em final do ano. Mas isso só prova que nós não somos capazes de dar conta da nossa vida. Uma pandemia de uma virose que nós não sabemos de onde veio, como surgiu, seja lá como for, travou o mundo, parou geral, mexeu em tudo. Mexeu em tudo, da fábrica de automóvel ao futebol, do lazer à adoração, parou tudo. O que é isso? O ramo não funciona sem a videira. Isso quero mostrar com isso que nós não somos capazes de sustentar-nos sozinhos. Um detalhe interessante. O segredo do ramo frutificar é permanecer na videira. Pastor, o senhor já falou isso. Falei, estou repetindo porque eu quero lhe dar um dado interessante. Eu li de 1 a 11. Nesse texto, de 1 a 11, a palavra permanecer aparece 11 vezes. Está escrito aí. Se permaneceres em mim, permanecer em vós, se permanecer... Só para você ter uma ideia, leia só o versículo 10 comigo. Quantas vezes a palavra permanecer aparece? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Maneira de permanecer no amor de Jesus, guardar os mandamentos. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Só aí tem 2 vezes. Segredo de eu permanecer no Senhor, guardar os mandamentos. Permanecer, permanecer, permanecer.
Não há nada que tire a minha atenção, que me faça desligar do Senhor. Nem bênção demais. Opa, mas existe bênção demais? Não, não existe bênção demais. Mas às vezes a bênção que Deus me deu me deixou tão alegre que eu vou gozar a bênção em vez de adorá-lo cada vez mais. Cada vez que Deus me abençoa, aumenta o meu gosto e prazer em adorá-lo. Bênção que Deus nos dá é para cada vez mais glorificá-lo. Então, às vezes eu fico tão embebido com a bênção que ganhei que até esqueço de adorar. De adorar mais. Qual é o segredo? Permanecer. Também quando vem a tragédia, a luta e tal, e aí eu boto a mão na cabeça e eu já não tenho mais prazer em adorar, de tanta agonia, de tanta luta. Nós temos dificuldade com isso. Provérbios vai dizer o quê? Não me dê de mais, Senhor, para que eu ache que não preciso de ti. E não me dê de menos, para que eu não blasfeme contra ti. Nós temos dificuldade com isso. Muito dinheiro e pouco dinheiro nos atrapalha. Se permanecerdes em mim, vamos produzir. Como é que nós podemos saber se estamos permanecendo em Cristo? É fácil. Eu sinto alguma coisa diferente? Não. Você é o mesmo. Até vai sentir sim. Mas não é aquela coisa sobrenatural. Não. Como é que eu fico sabendo se estou permanecendo em Cristo? Por exemplo, produzindo frutos. Sentindo quando o Pai nos vem podar. Se eu não estiver permanecendo nele, eu não vou sentir? Às vezes não. Mas você está tão íntimo com Deus que você fez alguma coisa que não está de acordo com a sua vontade, ele vem nos podar. Ou você fica pensando, por que será que aquele irmão leu aquele texto para mim? Pode ser Deus falando através daquele irmão. Então, uma maneira de saber se nós estamos permanecendo em Jesus é sentindo o Pai nos podar, é recebendo resposta às nossas orações, orando, dando o nome do que nós estamos pedindo, dizemos para que queremos, para glorificá-lo, para a nossa bênção pessoal também, atendendo às nossas orações. Versículo de número 7 fala isso. Se permanecerdes em mim, olha aí, e as minhas palavras permanecerem em vós, olha o permanecer, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Permanecer é a palavra-chave, como eu disse há pouco. Então, veja lá. Experimentando mais amor por Jesus, experimentando mais amor pelos irmãos, experimentando alegria. Pastor, alegria nesse mundo de hoje está complicado. Está muito. Mas você está tão íntimo com Jesus que você vai bem. Com toda a luta, com toda a dificuldade. Na videira, a relação ramo e videira é natural. O ramo está preso na videira, tem vida, vai produzir. É uma relação natural. Na vida espiritual, esta permanência na videira precisa ser cultivada. E ela é cultivada de que forma? Através da adoração, da meditação na palavra, numa vida de oração, no sacrifício que às vezes você talvez tenha que fazer para conseguir alguma coisa, no serviço pelo próximo. Precisa ser cultivada essa permanência, essa vontade de fazer pelo Senhor. Diferente do ramo, que lá é videira, é árvore, é natural. Eu e você precisamos cultivar isso na palavra, na oração, na meditação, no serviço, no sacrifício, na orientação ao próximo. Então, essa é a segunda, é a terceira questão. Os ramos. Os ramos foram criados para produzir. Se não produz,
o agricultor, o podador, poda. Muito bem. Por último, os frutos. Que frutos são esses, para a gente terminar? Esses frutos, além daqueles que têm a ver com o caráter da gente, Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e tal. Além desse fruto que você conhece, você também pode mostrar como fruto o fato de que você está levando alguém a Jesus Cristo. Ou você fala, ou você convida para ir à igreja, ou você evangeliza, ou fala para ele que só Jesus salva, ou você dá uma Bíblia de presente, ou você dá a ele um livreto, um Evangelho de João, uma revista Vida Cristã, da escola dominical. Você está dando a ele a oportunidade dele ler e saber que só Jesus salva, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Evangelizar é uma forma. É um tipo de fruto. Um outro tipo de fruto é santidade. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais a minha vida é santa, ou seja, santificação, separação para Deus. Quanto mais a minha vida é santificada, isso é fruto. Fruto que vai glorificar o nome do Senhor e que o mundo vai perceber, pelo testemunho que eu estou dando, de boca fechada. O mundo vai perceber, não, esse aí é crente mesmo. É interessante que a frase é a mesma, né? Uma vida santificada, um crente santificado, você olha o mundo dizer assim, esse aí é crente mesmo. Mas quando a gente vive uma vida cristã de qualquer jeito, sem a santidade e a orientação do Espírito Santo do Senhor, não deixou de ser crente não, mas sem a orientação do Espírito do Senhor e da palavra, o mundo diz assim, esse aí é crente mesmo? É a mesma frase. Só mudou o sinalzinho final. Um era exclamação, esse aí é crente mesmo. Isso é fruto. Isso é fruto de uma vida, de um ramo que está preso à videira. A outra, esse aí é crente mesmo? É uma interrogação. A frase é a mesma. O mundo percebe. Então, quando somos realmente santificados, isso é fruto, ramo que está produzindo fruto. Mas também fruto das boas obras, fruto do louvor que vem do coração. Eu não canto porque eu gosto do cântico, eu canto porque esse cântico me leva a louvar ao Senhor mais e mais. É isso, irmão. Meu prezado irmão, há uma coisa que a pandemia do Covid-19 não conseguiu e não vai conseguir. É levar os crentes a desistir de aprender da palavra do Senhor e de adorá-lo. A pandemia não vai conseguir isso. Os vírus não conseguirão isso. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, está acima da pandemia. Pastor, mas pode pegar em alguns de nós? Pode. Tem pegado em alguns de nós? Tem. Alguns colegas nossos, pastores, irmãos de igreja, partiram. Estão com o Senhor, nós estamos aqui ainda nessa luta, presos dentro de casa, em quarentena, sem poder sair, querendo sair, precisando sair. Deus me sustentando. Mas, meu prezado irmão, com a liberdade de poder ler a palavra, meditar na palavra e glorificar o nome do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus nos abençoe, Deus te abençoe, te dê uma semana de novo abençoada, meu irmão, sempre consciente de que Jesus Cristo é a videira, o Pai é o agricultor que nos limpa e nos poda, nós somos os ramos e Ele nos dá a bênção de produzirmos frutos para a sua honra e glória.
Amém. Senhor, para a honra, para a glória do Teu nome, meditamos na Tua palavra. Pedimos que Tu venha de encontro a cada um de nós, perdoando os nossos pecados. Fizemos tudo isso para a honra e louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja, para a salvação de vidas. Alguém poderá ouvir depois dessa mensagem. O fato é que nós queremos fazer tudo para honrar e glorificar o Teu nome. Nós rogamos pelos idosos, pelos enfermos, pelos cuidadores. Nós rogamos pelas igrejas, pelos irmãos de cada igreja, pelos líderes, pelos presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes de departamento, cada irmão. Pedimos que Tu abençoe, nosso Deus, as crianças, os juniores, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Nós pedimos pelos pastores. Nós, pastores, estamos, Senhor Deus, querendo saber de Ti, esperando em Ti saber qual a hora certa de voltarmos a fazer o culto no templo. Tem misericórdia de nós, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.